Olá, querido amigo, querida amiga do programa Lugar de Paz. Que alegria ter a sua companhia. Hoje já é terça-feira e estamos em uma semana muito especial com o tema Entre Gerações. Ao longo dessa semana vamos falar sobre o cuidado com os idosos, aproveitando a campanha do Quebrando o Silêncio. Você vai conhecer melhor o que é esta campanha. O programa Lugar de Paz é um programa destinado à oração, à intercessão, à leitura da Palavra de Deus. E assim nós nos envolvemos uns com os outros, oramos uns pelos outros e nos fortalecemos espiritualmente. Nessa semana estamos olhando com atenção para uma fase da vida que mais cedo ou mais tarde todos vamos experimentar. A campanha Quebrando o Silêncio nos convida a refletir sobre a realidade dos idosos e também sobre a responsabilidade que temos de protegê-los da violência, também do abandono e da negligência. A cada dia nós estamos olhando para esse tema por um ângulo diferente, sempre à luz da Palavra de Deus. Ontem falamos sobre os frutos que continuam existindo na velhice. Como diz lá o Salmo 92, ainda quando forem velhos, darão frutos. Estamos também falando sobre o valor de uma vida que não diminui com o passar dos anos. E hoje eu quero pensar com você sobre o cuidado. Porque chega um momento em que aqueles que passaram tantos anos cuidando de outras pessoas também podem precisar de ajuda. É uma mudança delicada. Os pais que levavam os filhos ao médico agora precisam de alguém que os acompanhe. Quem sabe aquele pai que resolveu tudo sozinho agora precise de ajuda para organizar alguma coisa. A Bíblia aqui no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 12, nos traz uma palavra muito conhecida. É o 5º mandamento da lei de Deus, que diz assim: honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Esse mandamento foi dado por Deus ao povo de Israel e faz parte dos 10 mandamentos. E honrar não é apenas falar bem dos nossos pais, é reconhecer o valor deles na prática. Mas às vezes, querendo ajudar a família, começa a decidir tudo pela pessoa. Escolhe o que ela vai fazer, onde vai, com quem conversa, como deve gastar o próprio dinheiro. E aos poucos aquela pessoa pode começar a sentir que não tem mais voz dentro da própria vida. É preciso proteger sem humilhar, ajudar sem tratar como criança, estar perto sem tirar a autonomia que ela ainda possui. Isso também é cuidado e é um importante cuidado. A Bíblia nos mostra que Deus se importa com a maneira como tratamos as pessoas. E aqui em Levíticos 19, verso 32, a Bíblia diz: fique em pé na presença dos idosos, honre a presença do ancião e tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Perceba a ligação. Honrar o idoso aparece junto com o temor a Deus. Ou seja, a maneira como tratamos as pessoas também revela alguma coisa sobre a nossa fé. Talvez hoje você precise ter mais paciência com seu pai ou com a sua mãe. Talvez precise conversar com um familiar sobre como dividir melhor os cuidados com alguém idoso. Ou talvez você mesmo esteja envelhecendo e precise aprender a aceitar ajuda sem sentir que isso diminui quem você é. Todos nós, em algum momento, vamos precisar uns dos outros. E quando chegar a hora de cuidar de quem cuidou da gente, que o nosso cuidado não tire a dignidade dessa pessoa. Ou seja, uma forma de dizer com atitudes: eu reconheço o seu valor, eu respeito a sua história, eu estou aqui para ajudar. A campanha Quebrando o Silêncio traz informações importantes sobre esse assunto. Você pode conhecer mais sobre este projeto e sobre as ações de prevenção à violência acessando o site quebrandosilencio.org. É esse site que você vê aqui na tela, quebrandosilencio.org. E para que a sua experiência no convívio familiar seja uma experiência salutar, e todos nós podemos melhorar a nossa relação familiar, nós preparamos esta linda revista, Lar Docilar, que vai ajudar você a desenvolver um lar onde seja um pedacinho do céu aqui na Terra, melhorando a comunicação, se colocando um no lugar do outro, desenvolvendo a empatia, aquela escuta atenta,
É mais importante ouvir do que falar, falar na hora certa, usando as palavras certas. Tem alguns temas aqui impressionantes. São vários temas, por exemplo, problemas familiares. Quem não tem, como lidar com estes problemas? Uma lição tratando deste assunto. Outra lição, tem uma família disfuncional. E agora, vou virar as costas? O que eu posso fazer? Posso eu contribuir para melhorar a situação e o relacionamento familiar? As feridas herdadas da minha família. Nós todos trazemos uma bagagem de onde nós viemos. E agora, o que fazer com esta bagagem, com estes traumas? E outra lição, novos comportamentos para velhas dores. Só citei alguns dos temas que contém a revista. Essa revista é inteiramente grátis. Foi escrita pela Sheila, ela é terapeuta de casais. Ela é conhecida aqui na Novo Tempo como Sheilinha, porque ela tem um quadro na Rádio Novo Tempo e ela trata desse assunto na rádio. E eu tenho certeza de que esse estudo será uma bênção na sua vida e na vida da sua família. Então, para você adquirir esta revista, basta você entrar em contato usando este número de WhatsApp que você vê na tela, 12 98244 4449. Envie a mensagem dizendo Lar Doce Lar e você receberá essa revista em sua casa. E agora nós vamos ler as mensagens que recebemos através do Facebook e do Instagram e eu convido você para me acompanhar. Então vamos lá. Vamos à primeira mensagem aqui do Facebook. E a primeira mensagem do Facebook é da Neia Souza. A Neia diz assim: peço orações pelos meus filhos e por suas famílias. Vamos orar, Neia. Que Deus abençoe você, a sua família e os seus filhos. A família é um presente de Deus. Precisamos cuidar da nossa família, nos importando com ela. Não apenas no discurso, mas na prática, porque o amor, ele é prático. Expressar amor em palavras é importante, mas se você expressa amor somente em palavras, ele é incompleto, ele não se torna verdadeiro. Agora, quando há uma correspondência nas atitudes, isso faz a diferença. Então, pai, mãe, orem não apenas por seus filhos, chame-os para orar com vocês, ore com eles, brinque com seus filhos, discipline os seus filhos. Isso é importante, imponha limites. Eu sei que pode ser uma tarefa um pouco desgastante, mas é necessária essa tarefa. Você está preparando homens e mulheres futuramente vão servir a Deus, vão servir a pátria. Então é importante cuidar da família. A próxima mensagem é do Jeremilton Rodrigues. Peço orações pela minha vida espiritual, pela minha esposa e por toda a minha família. Estou afastado dos caminhos do Senhor, mas preciso voltar antes que Jesus volte. Jeremilton, deixa eu dizer algo importante para você. Você precisa voltar hoje. O dia não é quando Jesus voltar. O dia é hoje. A Bíblia diz é hoje. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. O amanhã não nos pertence. Como diz a Bíblia, Jesus diz, basta o seu dia o próprio mal. Nós só temos o hoje, nós só temos o agora. Então é importante que você dê passos importantes para você voltar para os braços de Cristo. E eu creio que o primeiro passo você já deu, você já pediu oração. Agora é importante que você dê mais um passo de fé. Volte para a igreja, volte e certamente você será abraçado. Estaremos aí em oração por sua esposa, sua família e vamos orar especialmente para que você tome essa decisão importante de voltar a congregar e voltar para os braços de Cristo. A Luzia Miranda escreveu: peço oração pela minha vida, pois estou passando por problemas judiciais e financeiros. Vamos orar, Luzia, para que Deus lhe abençoe, para que Deus dirija a sua vida, dirija esse processo, que ele se desenrole e vamos orar também para que você consiga colocar em ordem a sua vida financeira, o que é muito importante para toda a família, para o relacionamento entre o casal, para o relacionamento com os filhos. Que Deus a abençoe, Luzia. Temos agora também o pedido da Selma Claudina. A Selma Claudina diz: a paz do Senhor, a paz, Selma. Peço oração pelo meu irmão, que está enfrentando vários problemas de saúde, além de uma ferida que não cicatriza. Confio no milagre de Deus.
Amém, Selma? Eu também acredito no milagre de Deus. E por isso, quando tem alguém doente da minha família, eu oro. Quando tem alguém doente da minha igreja, eu oro, eu intercedo. E vamos interceder também pela saúde do seu irmão, para que ele tenha essa ferida cicatrizada e para que ele recobre a sua saúde. É muito importante a gente se lembrar que no plano divino, ele deseja que nós sejamos cooperadores. Existem coisas que nós devemos fazer por nós mesmos em relação à nossa saúde. Então Deus nos deixou os remédios da natureza, como o ar puro, a luz solar, água. Quantas pessoas não bebem água suficiente? Alimentação balanceada, uma alimentação rica em vegetais, frutas, fibras naturais. Então tudo isso contribui para o nosso bem-estar. O descanso, respeitar as horas do sono é extremamente importante. Confiar no poder de Deus, abster-se daquilo que não faz bem para a saúde. Quantas vezes as pessoas estão se alimentando com alimentos que de fato não são alimentos, cheios de aditivos. Então é importante cuidar da nossa saúde. Somos cooperadores de Deus e aí também nós pedimos pelo milagre divino. Então vamos orar, Selma, para que o milagre aconteça na vida dele. Vamos agora para o Instagram. A primeira mensagem do Instagram é da Juliana Caculo. Olá, pastor. Peço oração pela minha família e para que Deus nos dê sabedoria e faça reinar a paz dentro do nosso lar. Amém, Juliana. Que Deus abençoe você. Que Deus dê sabedoria para vocês, para que onde há divergência, haja unidade. Mesmo na diversidade, haja respeito, haja tolerância pelo pensamento diferente, que haja também uma atitude de humildade, de oração. Quem sabe na primeira conversa não tenha ocorrido um consenso, mas em oração é possível alcançar uma unidade, o que é muito importante, mesmo havendo diversidade. Agora temos a mensagem da Catiane Saldanha. Gostaria de fazer um pedido especial de oração por mim. Estou gestante e sofrendo muito com enjoos severos, fraqueza e muito mal-estar. Graças a Deus, emocionalmente estou melhor depois de ser acolhida por uma psicóloga, pois também estava passando por um período muito difícil. Por favor, intercedam ao Senhor por mim. Tenho medo de desenvolver uma anemia grave ou algum outro problema, pois estou com muita dificuldade para me alimentar. Amigos de oração, anote o nome da Catiane. Ela é gestante e ela está sofrendo com muitos enjoos, não está conseguindo se alimentar adequadamente. Vamos orar para que a mão do poderoso Deus esteja sobre ela, trazendo cura, trazendo conforto, para que ela tenha uma gestação saudável e que essa criança venha com muita saúde, trazendo alegria para todos. Um grande abraço para você, Catiane, e receba as nossas orações. E a Laís Cristina. Oi, a paz do Senhor, a paz, Laís. Peço oração pela minha avó, que sente muitas dores nas pernas. Que lindo pedido da Laís, uma criança pedindo pela avó, que sente dores nas pernas. E como traz um desconforto, prejudica a locomoção, limita muitas vezes a nossa vida. Então vamos interceder pela sua vozinha, Laís. Muito obrigado por participar aqui do programa. Que Deus abençoe você ricamente. E chegou o momento do nosso intervalo. Ao retornarmos, teremos o nosso encontro, aquele espaço importante para nós orarmos a Deus juntos. Então não saia daí, eu espero você. Já estamos de volta com o programa Lugar de Paz e é uma alegria saber que você continua aqui comigo. E se você sintonizou a TV agora no canal da Novo Tempo, este é o canal da Esperança. E aqui no canal da Esperança nós compartilhamos a palavra de Deus. Nós apresentamos o Evangelho Eterno no contexto das 3 mensagens angélicas, que são as últimas advertências de Deus a este mundo no tempo derradeiro da história. E é uma alegria ter você como nosso parceiro, você que é anjo da esperança,
você tem sido um parceiro da Novo Tempo ao compartilhar essa mensagem com todas as pessoas que entram em contato conosco, com todas as pessoas que sintonizam na programação da TV, da rádio ou que nos acompanham através da internet. E este mês nós entramos na Rádio Novo Tempo em Brasília. A sintonia da rádio é 92.9. E diante de uma nova frente de trabalho, com uma perspectiva de novos alunos, são cerca de 3 milhões de ouvintes em potencial. Então imagine alcançar milhares e milhares desses alunos e nós pedimos a sua oração para que através da Rádio Novo Tempo em Brasília alcance as pessoas daquela localidade com essa mensagem de fé, com essa mensagem de esperança, para que elas também conheçam a verdade bíblica do breve retorno de Cristo, porque aquele que há de vir virá e não tardará. É isso que nos impulsiona, é o amor de Cristo e a esperança do seu advento. Então eu continuo aqui apelando a você, seja o nosso parceiro, continue sendo o nosso parceiro e a nossa gratidão por você ter escolhido ser o nosso parceiro. Que Deus continue abençoando você ricamente. E se você deseja se tornar um parceiro, você pode acessar esse QR Code. Você pode escanear com o telefone, o seu telefone celular, a câmera do seu telefone celular, e você será direcionado para o número de WhatsApp do projeto Anjos da Esperança. Eu desejo que Deus lhe abençoe ricamente. Muito obrigado por sua parceria. E agora vamos ler as mensagens, pedidos de oração que recebemos através do WhatsApp. Eu convido você para me acompanhar. Vamos aqui à mensagem da Karina. A Karina diz: boa tarde, peço orações pelos meus filhos, Rian e Carla. Amém, Karina. Que Deus abençoe o Rian, que Deus abençoe a Carla, que Deus abençoe você, o seu lar, a sua família. Que vocês sonhem os sonhos de Deus, porque não sonhar os sonhos de Deus é uma tragédia. Mas quando a família tem o mesmo objetivo, o mesmo sonho, mesmo havendo diversidade na família, sonhos diferentes no sentido de faculdade, curso, profissão, é importante que haja essa diversidade. Mas quando se fala de fé, é importante haver unidade. A unidade na palavra, unidade na fé, unidade na missão. Que Deus abençoe você e a sua família, Karina. Muito obrigado por participar aqui do programa. E a próxima mensagem que nós recebemos é da Cleonice. Ela diz: boa tarde, peço oração pelo Tiago, que está com suspeita de câncer e está enfrentando dificuldades para aceitar o diagnóstico e o tratamento. Também peço oração pela libertação de vícios do Peter. Amigos de oração, anote o nome do Tiago. Se o Tiago estiver nos ouvindo agora, Tiago, nós desejamos a você tudo de bom, desejamos que a graça, a paz de Cristo e o poder dele estejam sobre você, que ele lhe acompanhe. Estaremos em oração pelo seu tratamento, tá bem? É importante, foi diagnosticado, siga o tratamento e busque a Deus em oração. Ele é o médico dos médicos, ele criou você, ele conhece cada fibra do seu ser, ele conhece cada célula do seu organismo, cada molécula do seu corpo, ele conhece tudo. E ele, como médico dos médicos, Deus Todo-Poderoso, pode fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Então vamos orar, vamos interceder pelo Tiago. E também vamos orar pela libertação do Peter, que sofre com vícios. Muito obrigado, Cleonice, que Deus abençoe você e todos os seus queridos. A próxima mensagem é da Jéssica. Queridos, orem por mim para que Deus abra portas de emprego. Amém, Jéssica, que Deus lhe abençoe. Vamos orar. A Bíblia nos ensina a orar. Jesus nos ensina, a orar. E ele diz assim: peçam e vocês receberão. Busquem e vocês vão encontrar. Batam e aquilo que vocês estão batendo, a porta que vocês estão batendo, vai se abrir. Então é importante bater, buscar, pedir. Jesus nos ensinou a orar pelas coisas mais básicas, como, por exemplo, o pão nosso de cada dia, a coisa mais básica e essencial da nossa vida. Então devemos também orar por emprego e vamos orar por você, Jéssica, para que essa porta, no tempo certo, a porta certa se abra, porque mais vale
Não tenha dúvida disso. Mais vale 1000 portas fechadas por Deus do que uma aberta pelo inimigo. Então vamos orar para que Deus abra essa porta para você. Um grande abraço. Deus te abençoe, Jéssica. A Joelma Matias diz: peço oração pelo meu filho que está preso e pela cura e libertação dos vícios. Peço também oração pela minha saúde. Amigos, vamos orar pelo filho da Joelma e também pela Joelma. Certamente ela, como mãe, sofre pelas circunstâncias às quais o filho está submetido. Certamente decorrente de escolhas que fez. Mas inevitavelmente todos sofrem, a família sofre. A Bíblia diz que ninguém vive para si. Ou seja, as escolhas que eu faço vão afetar alguém. Certamente minhas escolhas vão afetar minha esposa, aqueles que estão perto de mim. Vamos nos lembrar disso e vamos orar pelo filho dela que está preso para que seja curado e liberto dos vícios. Então anote o nome desta mãe, Joelma Matias. Um grande abraço para você, Joelma. A Laudiceia Pereira escreveu: graça e paz, pastor. Ore por mim, para que eu possa ser liberta. Abençoe meu casamento e minhas filhas. Laudiceia, que Deus lhe abençoe também e que você, pela graça de Cristo, seja completamente liberta daquilo que lhe aprisiona. Sabe, verdadeira liberdade não é fazer o que se quer. Essa é uma falsa liberdade, traz uma falsa sensação de liberdade. Verdadeira liberdade é ter poder para fazer o que é certo. Isso é verdadeira liberdade. E a Bíblia diz que, Jesus diz: e me conhecereis e eu vos libertarei. A verdade liberta. Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus diz: eu sou a verdade, né? O caminho, a verdade e a vida. Vamos orar por você, Laudiceia. A Verônica Melo diz: peço oração por minha saúde, especialmente pela minha visão, coração e diabetes. Peço também oração para que minha aposentadoria seja concedida. Amém, Verônica? Vamos orar por sua aposentadoria e também por sua saúde, o que envolve a visão, coração e diabetes. Você é uma filha amada, Deus tem planos para você, estaremos aqui em oração, tá bom? E agora chegou um momento especial de conversarmos novamente aqui sobre o tema que iniciamos no programa. Estamos falando sobre honrar os idosos. Honrar os idosos não se honra apenas com palavras, mas com atitudes. Sabe, na terceira fase da vida, a fase talvez mais linda da vida, quando se tem experiência, mas as forças diminuem, as capacidades vão diminuindo, e isso vai acontecer com todos nós. Nós precisamos honrá-los, honrar os idosos, dando-lhes autonomia para fazerem aquilo que eles são capazes de fazer. Precisamos estar perto, precisamos ser um apoio, uma ajuda. Há uma promessa no 5º mandamento: honre o teu pai e a tua mãe, e o Senhor prolongará os seus dias aqui na terra que o Senhor lhe dá. Vamos honrar os nossos idosos, vamos cuidar deles, vamos ouvir as suas histórias, vamos ajudá-los. Eles podem e devem ser muito úteis ainda na pregação do Evangelho. Eu conheço a história de um pastor que estava no momento derradeiro da sua vida, no hospital, dividindo o quarto com mais 4 pacientes. E ele ajudou aqueles 4 pacientes a se entregarem a Cristo também no momento derradeiro da vida. Ou seja, é possível em qualquer fase da vida ainda ser útil, ser usado por Deus. Vamos valorizar os nossos idosos. Quero orar com você neste momento. Se você puder, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Deus de bondade, de misericórdia e Deus de amor. Neste momento, Pai, encorajados pelos méritos de Cristo Jesus, nos aproximamos de Ti com humildade de coração e intercedemos pelo pedido da Neia. Ela pede pelos seus filhos e família. O Jeremilton pede, Pai, por sua família e ele quer voltar para os Teus braços. Ajude o Senhor. Que o Teu Santo Espírito o incomode persistentemente para que ele dê esse passo de fé. Abençoe a Luzia. Ela tem problemas judiciais e passa por dificuldades financeiras.
Auxilie, Pai, esta tua filha. A Selma pede por sua saúde e pelo irmão. A Juliana, Pai, pede por paz e sabedoria para a sua casa. A Catiane, Pai, ela pede por sua gravidez, para que ela tenha saúde na gravidez. A Laís pede pela saúde da vovó, que o Senhor esteja com ela. Ela sofre de dores nas pernas, que o Senhor traga alívio e cura. A Cleonice intercede pelo Tiago, Pai, que está com suspeita de câncer, e pede pelo Peter, que sofre com vícios. A Karina pede pelos seus filhos, a Jéssica precisa de emprego. Pai querido, colocamos esses pedidos em tuas mãos e nós o fazemos em nome de Jesus. Amém.